Olá, sejam todos muito bem-vindos à Casa do Caminho, na cidade de Biel, na Suíça. Hoje, dia 2 de dezembro de 2024. Como está voando, hein, gente? Como está voando? Daremos continuidade ao nosso estudo dos livros Céu e Inferno, capítulo 13º, Caracteres dos Milagres. Céu e Inferno? A Gênese! É, a Gênese. É, a Gênese, capítulo 13º, Caracteres dos Milagres, item 17, aqui na página 266 do livro físico. Mas muda muito, né? Eu agradeço a presença de Terezinha, o apoio, sempre que eu sei que posso contar sempre contigo. Seu Odilson está aí escondidinho, mas daqui a pouco ele aparece. E a todos vocês que verão esse vídeo posteriormente, um abraço no fundo do coração. Receba essa energia de muito carinho. Vem conosco. Terezinha, então, você pode compartilhar. Deixaremos, antes de iniciarmos o estudo, temos só dois itens deste capítulo. Se finalizarmos, no caso, bem antes, que não vai durar tanto, creio eu, dependendo das explicações e do nosso bate-papo, deixaremos para a próxima semana o capítulo 14, os fluidos. Porque, claro, todos os capítulos são muito interessantes, é muito importante, mas o fluido em si, nossa, é a base de muitas coisas aqui. E principalmente as dúvidas que surgem, estão aqui as respostas nesse capítulo. Lembra, Terezinha, aquelas dúvidas que tínhamos lá na uranografia? Estão aqui as respostas. Então, Só como se diz lá, não se resposta. aperreie, daremos continuidade. Só brincando, beijo no coração. Vamos lá, Terezinha? Vamos lá, então. Está aparecendo, Zélia? Tá. Tá, né? O tamanho da letra está bom? Tá bom? Terezinha, procura aumentar, porque no meu computador, como é todo complicado aqui, aí eu vejo, fica na metade. Então, eu não sei. Tá na janela. Aqui. Desculpa, Zélia. Não, É, não tem deixa problema, eu não. ver. Na parte de Ah, baixo, do lado direito. Lá na parte de baixo. parte Ali. de baixo. Isso, aí, Ah, exato, aí, exatamente. Aí, tá. Terezinha, e agora, vai, Pera, pera. voltou. Isso, Aqui vai, tá bom? aperta, Mais um? aperta, aperta, pode apertando. É porque está na metade do computador. Tá bom assim, né? O Pronto, tamanho? tá, tá. Ah, então tá bom. Então vamos lá, né? Então, esse capítulo, Caracteres dos Milagres, Kardec aqui dá aquela explicação, né? Sobre a questão dos milagres, que não são fatos naturais, e eram considerados milagres, porque não se conhecia a lei, as causas desses fenômenos, né? Então se achava que era milagre, que era coisa sobrenatural, fora das leis da natureza. Então Kardec está explicando aqui e não, está tudo dentro das leis naturais que o Espiritismo veio explicar, leis que o Espiritismo veio explicar. Então, item 17. Mas dizem a religião se apoia sobre fatos que não são nem explicados, nem explicáveis. Inexplicados, talvez. Inexplicáveis é outra questão. Quer dizer, eles são explicáveis, né? O que sabemos das descobertas e dos conhecimentos que o futuro nos reserva? É claro, tem coisa que hoje nós não entendemos, mas que para o futuro iremos entender, iremos compreender as leis, né, que regulam certos fenômenos que hoje a gente não entende, como antes, né, tinham muitos fenômenos que se achava que eram sobrenaturais porque não se conhecia as leis, e hoje a gente conhece. E assim, conforme o tempo vai passando, a humanidade vai evoluindo, a inteligência vai se desenvolvendo, nós vamos encontrando explicações
para muita coisa que a gente não entendia. E tem muita coisa que a gente não entende hoje. E está reservado para o futuro a explicação dessas coisas. É assim. Sempre foi assim na humanidade, né? Conhecimento é gradativo, é gradual. Sem falar do milagre da criação, o maior de todos, incontestavelmente, e que já pertence ao domínio da lei universal. Deixa eu voltar que eu não fiz a entonação correta. Sem falar do milagre, o maior de todos, incontestavelmente, e que já pertence ao domínio da lei universal. Quando se fala milagre da criação, o que quer dizer isso, né? Não é que é milagre no sentido, né? No sentido de derrogação das leis naturais. É milagre no sentido que é uma coisa extraordinária, uma coisa maravilhosa, a criação de Deus, né? Então, que já está no domínio da lei universal. Hoje a ciência já explica muita coisa sobre a criação do universo, a criação do nosso planeta, né? A criação dos seres. Hoje a ciência já explica muita coisa. E não vermos no âmbito do magnetismo, do sonambulismo e do espiritismo os êxtases, as visões, as aparições, a visão à distância, as curas instantâneas, as levitações de objetos, as comunicações orais com os seres do mundo invisível, fenômenos conhecidos de tempos imemoriais, considerados outrora como maravilhosos e provados atualmente como pertencentes à ordem das coisas naturais, conforme a lei constitutiva dos seres, né? Então, todos esses fenômenos aqui que Kardec, né, ele cita magnetismo, sonambulismo, né, êxtases, visões, aparições, curas instantâneas, tudo isso eram considerados sobrenaturais antigamente, coisas do outro mundo, né? Coisas de assombração, de fantasma, essas coisas. E hoje, todos esses fenômenos têm explicação. Saíram do âmbito do sobrenatural, né? E entraram no âmbito das leis naturais. Aqui Ô, tem Terezinha, no que se refere a milagres da criação, quando nós estamos assim na internet, os próprios cientistas, eles ficam abismados, porque não conseguem explicar. Ele fala, e alguns ainda falam. Bom, Deus é o pintor, Deus é o arquiteto. Quando algumas pessoas falam, existe algo inexplicado. Por exemplo, tudo é matemática, e eles não sabem explicar. Eles sabem explicar quando vão dar, quando, por exemplo, numa florzinha ou no caracol. Aí ele vai ver na matemática, está tudo ali, todos os ângulos. Então, realmente, isso é impressionante, porque, como eles falam, tudo no mundo é matemática. E ele falou assim: nossa, como é que foi feito isso? Se cada florzinha, cada coisinha tem uma parte de matemática. Assim, tem pontos, são triângulos. Aí eles falam, como pode ser uma coisa dessa? Então, é, é, neste caso, aí sim, né? Como você deixou bem claro, é espetacular. E as cores? é As matemático, cores, né? Cálculo, né? Mas tem cálculo, né? A tudo. coisa é precisa, não é uma coisa jogada, não é uma coisa, né? É precisa. E Então, eles falam assim, são coisas completamente tudo calculado. calculado. Calcular Concordo. algo por algo. Uma Porque eles inteligência. não. Eles falam, eles ficam assim, como? Como pode ser? Como? Que isso é puramente matemático, tudo, cada linhazinha, cada partezinha, cada coisa é tudo matemático. Algo criou isso, tudo isso. E é um ser espetacular, porque imagine,
Como é que conseguiu? E isso vem desde sempre, desde a criação, como por isso que é um milagre da criação. Da mesma forma que quando, por exemplo, muitas pessoas na própria medicina, uma pessoa está em coma e supostamente é dado por morta. Aí sim, é um milagre. Ah, milagre? Milagre por quê? Né? Não, não é um milagre, é espetacular, porque ninguém sabe, não tem como explicar tudo isso. Nós, sim, se a pessoa, neste caso, em relação ao coma que retorna, é porque ainda não era a hora desse ser e estava ligado ao corpo físico. Então, e isso tudo mais, essa parte da natureza, eles ficam assim, nossa, como pode ser tudo isso? Como pode? Então, É, isso realmente é espetacular, né, Terezinha? É espetacular. quando a gente vê isso, né, todas as coisas, como você falou, né, essas coisas da natureza, né, tanto a natureza aqui que a gente conhece, como o microcosmo, como o macrocosmo, né, a gente vê tanta sabedoria, tanta precisão, tanta cálculo mesmo, né? Aí vem aquela frase que Kardec usa, né, aqui no livro A Gênese, né, quando ele fala de Deus, né? Ele fala, todo efeito inteligente tem que ter uma causa inteligente, né? E quanto mais é, trabalhado e complexo é o efeito, denota uma inteligência cada vez maior, né? Então, é essa a questão, né? Todo efeito inteligente tem que ter uma causa inteligente. As coisas não podem aparecer do nada sem algo inteligente por trás, algo, né, uma coisa tão perfeita, não pode aparecer do nada, não tem como. Eu sempre falo assim, é só a gente observar a nossa vida, nosso mundinho aqui, nosso mundinho. A coisa mais simples que tem, um objeto mais simples que tem, alguém tem que ter feito. Um objeto que tem alguma utilidade para o nosso uso em casa, tal, por mais simples que seja, alguém precisou fazer. Não aparece sozinho. Por que que algo tão grandioso vai aparecer do nada, gente? É uma coisa, né? E nós não valorizamos quem está, as pessoas que estão por trás de tudo isso. Até o quilo de arroz, para chegarmos na nossa casa, até Trabalho. fazer, quando passou, nossa, teve lá o agricultor, que fez durante tempo, aí vem de um outro país e tudo isso. Aí eu fico pensando como tudo está conectado e nós não nos damos conta. Como você mesmo falou, nas coisas mínimas do nosso dia a dia. É. Então, existe uma fraternidade e, ao mesmo tempo, uma unidade impressionante. Que nós, assim, que para nós é tudo muito normal, né, Terezinha? Sim, a gente, né, estudando, né, o espiritismo, a gente encara com naturalidade, mas para muita gente não é, não. Deixa eu tirar minha gata daqui, ela está aqui em cima e ela vai pisar. Ah, Meg, bem-vinda, Meg. É porque ela se a Meg. Ô, Meg. Ela É faz um, linda. quando ela sobe aqui na minha mesa, ela faz um estrago, sério. É. Ela já, Imagino, muito linda. ela já Ah, bagunçou meu. vai vir, olha, está atrás de tu, novamente é lindo. Sabe, Terezinha, no que eu estou me referindo, esse natural, quer dizer, que é, aí que eu estava falando, que no nosso dia a dia é algo comum, né? E que você falou para as pessoas que sabem, né, para nós que estamos estudando fica mais fácil, eu não me referi a isso. Eu estou me referindo que para nós, para que chegar esse copo aqui é algo tão natural, quer dizer, é algo assim simples, né? Assim, Tá aqui, mas a gente não valoriza o trabalho que está por trás e que muito importante. realmente é isso. Para nós é alguma coisa assim, tá? É natural, é alguma coisa normal, mas normal em que sentido? Você vai e compra, mas pode chegarmos até lá nesse supermercado, passou por mão de quantas pessoas, de quantas mil mãos, né? Então é natural, nesse sentido, é assim, é natural, não, normal, é normal. Então, não é tão normal se nós observarmos, analisarmos tudo, tudo, né? Então, realmente era isso que eu queria dizer. Obrigada.
Vamos ver A a Meg nota. ficou chateada contigo, ela fugiu, ela saiu, tá muito Está aqui chateada. do lado, está aqui do meu Ah, lado. tá, tá Eu linda. vou ver a nota 156. Certo. O estado de sonambulismo é explicado pelo Espiritismo como decorrente de um desprendimento do perispírito do sonâmbulo de tal forma que os sentidos físicos adormecem e o sonâmbulo percebe pelo sentido espiritual. Então, no estado de sonambulismo, né, o espírito se afasta do corpo, o corpo fica no estado adormecido e ele vai ter as suas experiências no mundo espiritual. O êxtase era um estado mais profundo do que o sonambulismo, quando o indivíduo se desprendia do mundo físico e passava a perceber o mundo espiritual, comumente descrevendo as belezas, as sensações sublimes e as informações que percebe. Então, é um estado mais profundo, né? O êxtase é um estado mais profundo de desligamento. Há relatos de dificuldade em retornar à condição lúcida pelas sensações agradáveis que sentiam. Muitas vezes o estático não quer voltar, quer ficar por lá mesmo, né? Eu vou compartilhar a tela, Terezinha, para que as pessoas saibam que o que ele está se referindo se encontra no livro dos Espíritos, segunda parte, do mundo espírita ou mundo dos espírita, ou mundo dos espíritos, É. capítulo oitavo. Então, quando ele está se referindo, Você vai é a esse compartilhar? aqui. Vai Já, compartilhar? Deixa eu já. tirar. Ai. Ah, acho que eu fiz bobagem aqui. O que eu fiz? Como é que eu... Ah, vou sair daqui. Pronto. Não pode compartilhar, Zé. Ele está se referindo mais uma vez. Então, nós estamos aqui no Livro dos Espíritos, capítulo 10, oitavo, segunda parte, da emancipação da alma. E ele fala justamente que ele está se referindo sobre o sonambulismo, sobre a êxtase, aqui, todo explicadinho. Mas vamos conversar sobre a êxtase. Qual a diferença existente entre o êxtase e o sonambulismo? Veja bem, tá bem, como lá? É um sonambulismo mais apurado, a mesma coisa, gente. A alma do estático é ainda mais independente. E vem. O espírito do estático, quer dizer, o que é o estático? Está lá parado, né? Ele é o estático que está no estado de êxtase. Ele está no Uhum. estado de êxtase, ele é o estático. O espírito do estático penetra realmente nos mundos superiores? Sim, ele os vê e compreende a felicidade daqueles que lá estão. É por isso que desejaria lá permanecer. Há, porém, mundos inacessíveis aos espíritos que não estão bastante purificados. Aqui, Terezinha, deveríamos fazer aqui, por exemplo, quando ele fala o espírito do estático penetra realmente nos mundos superiores, isso é relativo, né? Porque assim, se ele for um espírito superior, ele pode ir até lá. Mas se não tem, no caso, essa maturidade superior, a não ser que existe uma permissão daqueles que estão acompanhando, não é isso, Terezinha? Olha o que ele responde. Sim, ele os vê e compreende. Ele tem uma visão, ele tem uma percepção. Não é que ele vai lá no mundo, porque para ele penetrar no mundo desse, ele tem que ter o seu estado vibratório, né, de acordo com o mundo. Se ele tem, ele vai, ele penetra. Mas é que ele está falando, ele os vê e compreende, que ele tem uma percepção daquele mundo. Como se ele, vamos dizer assim, como se ele visse ao longe alguma coisa bonita, entendeu? Então ele vê e percebe, né? E gostaria de ir lá, mas ele não tem ainda condições lá de chegar lá. Hum, Eu acho que inclusive,
é um estímulo que é permitido. Não são todos os espíritos que têm essa percepção, não são todos os espíritos que entram nesse estado de êxtase, mas aqueles que têm condições de entrar e de perceber mundos mais evoluídos, é como se fosse um estímulo para eles. Aí eles, se eu evoluir, eu também um dia vou chegar lá. É um estímulo, entendeu? É permitir Uhum. essa oportunidade, porque é um estímulo para ele trabalhar mais ainda a sua evolução, né? Entendi. Então, quer dizer, por exemplo, como se fosse não, uma dupla vista. Eu estou aqui e vendo Uma lá, outra, é sentindo, outro mas só que caminho. o êxtase, ele está completamente, ele está, o próprio nome está dizendo, ele está lá, sentar, tá em, não vê, ele vai, percebe e consegue ver tudo o que está, principalmente quando se pede, né? Dependendo, né, Terezinha? Depende do espírito, né? Como eu disse, não são todos. O estático, ele tem um desligamento do corpo maior do que qualquer outro. Ele tem realmente É como ele fala lá, volta lá no texto, lá, para a gente ver direitinho, a gente entender direito. Ó, Aqui. a pergunta anterior. Ó, o êxtase é um sonambulismo mais apurado. A alma do estático é ainda mais independente do que a do sonâmbulo. Uhum. Entende? Então, ele está mais desligado. Então, ele tem condições de perceber mais o mundo espiritual do que o sonâmbulo. É nesse sentido. Então, ele percebe coisas que o sonâmbulo não percebe, Uhum. Uhum. certo? Bom, aqui, bom, deixa, nem vou lá para o meio do, porque seria até bom, porque nós estamos falando. Deixa eu ver aqui, Terezinha. Sobre essa parte do que eu achei interessante, que nós estamos com estático, né? Onde está? Estático, aqui. No, já que nós estamos aqui e teremos, não é tão longo, só 2 itens, poderíamos, é, tático, lá no livro dos médiuns, ah, desculpa. Bom, aí está aqui. Tinha visto. Olha aqui. Aí você está vendo, Teresa? Está visível? O sistema Tá, sonambúlico. tá visível sim. Aí, Um minuto aqui. este esteve mais partidário. Não, peraí, vamos ver se pegar alguma coisa. Tá. Ele admite de todas as comunicações inteligentes, tem sua origem na alma ou espírito do médium, mas para explicar sua aptidão para tratar dos assuntos que estão fora dos seus conhecimentos, em vez de nele supor uma alma múltipla, atribui essa aptidão a uma sobrecitação momentânea das faculdades mentais, a uma espécie de estado sonambúlico ou estático, que exalta e desenvolve sua inteligência. Não se pode negar, em certos casos, a influência dessa causa, mas basta ter visto agir a maioria dos médiuns para convencer-se de que ela não pode explicar todos os fatos e que constitui a exceção e não a regra. Poder-se-ia acreditar que fosse assim. Admite aí, por favor, Terezinha. Se o médium sempre tivesse o ar de um inspirado ou um estático, aparência que ele poderia, aliás, perfeitamente simular, se quisesse representar uma farsa. Mas aí não está dizendo especificamente.
sobre Eu o acho, estático, né? eu acho que esse texto não tem Não, muito a ver com o que a gente está é, estudando. Tem muito a ver, não. É só, é porque eu estava querendo encontrar a explicação do estático. é só entender mais ou menos o que é o êxtase, né? E continuar, né? Aqui, oi, quem é? Terezinha? A Então, Vânia. o meu não está aparecendo para Já eu. admiti. Aqui, Terezinha, eu acho que esse deve ser, ó, médium estáticos, aqueles que no estado de êxtase recebem revelações de parte dos espíritos. Muitos estáticos são o joguete de sua própria imaginação e dos espíritos enganadores que se aproveitam de sua exaltação. Os que merecem ter a confiança são muito raros. O É, Kardec explica realmente. em outras partes que esse fenômeno do êxtase, ele é muito perigoso, porque é muito fácil o estático se deixar levar pela sua imaginação, né? E pela fantasia. É muito comum. E que os estáticos realmente podem confiar são raros mesmo. Foi o que ele falou, né? Se deixa, é mais fácil se levar pela sua imaginação. Uhum. E eu fico pensando, né, Terezinha, porque está lá estático, pode receber até influência de outros espíritos, até a própria imagens, né? Bom, Imagem, ver bem-vinda. coisas tem estáticos que veem coisas absurdas. Pois é, pois é. Então tá. Podemos continuar, né, Terezinha? Bem-vinda, Vânia. Oi, Vou mestrar, bem-vinda. mas eu vou Tá ficar ouvindo certo, vocês, bem-vinda. tá? Tá, um beijo, minha flor, bem-vinda. Então vamos lá. Continuando aqui, né? Os livros sacros, né? Os livros sagrados estão plenos de fatos desse gênero, que foram classificados de sobrenaturais. O Antigo Testamento está lotado de fatos assim, como o Novo também, muita coisa. Porém, mas sempre foram considerados fatos sobrenaturais. Porém, como se encontram análogos e mais maravilhosos ainda em todas as religiões pagãs da antiguidade, se a verdade de uma religião dependesse do número e da natureza desses fatos, não se saberia dizer qual delas deveria prevalecer. E sempre aconteceu em todas as religiões, fora das religiões, nos povos pagãos, em toda a história da humanidade, desde o início, esses fenômenos aconteceram. Então, se a religião vai se basear nisso, qual delas é a verdadeira? Então, se isso acontece em todas, não é? Então, a religião não pode se basear nisso. Tem que se basear em outras coisas, né? Quer ler, Zélia, o 18? Leio, 18º. Pretender que o sobrenatural seja o fundamento necessário de toda religião, que seja o ponto principal do edifício cristão, é sustentar uma tese perigosa, realmente, porque nós sabemos que sempre houve, sempre existiu. Então, apoiar as verdades do cristianismo sobre uma base exclusivamente maravilhosa é dar-lhe um apoio frágil, de onde as pedras se soltam facilmente. Porque não é do cristianismo, como nós estamos falando, sempre existiu. Não, aí como Essa. nessa frase aí, né? Dar como base a uma religião fatos considerados sobrenaturais é uma coisa que perigosa, porque vem a ciência e mostra que aquilo lá não tem nada de sobrenatural, é natural, pronto, desmorona a religião. Se a religião estiver baseada nisso, ela desmorona. Uhum. Acabou o E até maravilhoso, acabou o sobrenatural, entendeu? E até assim, como nós estamos falando de religião, mas é algo que ocorre que muitas pessoas que desde pequena viram, por exemplo, quantas pessoas desde pequeno
veem efeitos físicos nas suas próprias casas. Para isso aí, as pessoas crescem como natural e não pertencem Sim. a nenhuma religião. E eles sabem que é algo natural deles, né? Porque desde pequeno estiveram nisso. Agora, as pessoas realmente no que se refere à religião e que pertence a esta religião, não tem nada a ver. Porque eu estava vendo aqui no hinduísmo, tem uma característica completamente diferente do que nós entendemos como um milagre, né? Enfim. Bom, Aí. essa tese da qual eminentes teólogos se fizeram defensores, conduz direto à conclusão de que, em algum tempo, não haverá mais religião possível, nem mesmo a cristã, se o que é olhado como sobrenatural for demonstrado como natural. Por quê? Por mais que se acumulem os argumentos, não se poderá manter a crença de que um fato é miraculoso, quando está provado que não é. É normal. Como você mesmo disse, né, Terezinha? A ciência prova o que era sobrenatural, uma coisa tão. Mexe lá nas substâncias químicas, né? E você vê, hoje mesmo, até nós mesmos, se colocar a Coca-Cola, esqueci o nomezinho, esqueci o nome que se fica, que estoura. Né? Se colocar, e se também fizesse assim, como se faz as crianças brincando, que estudam física, química, nas próprias escolas. Imagine se fosse há 1.000 anos atrás, 2.000 anos atrás. Nossa Senhora! Né? Por isso, aí me lembra, sabe o que, Terezinha? Me lembra aquele. Ai, como se chama? Aqueles que estudavam a química que naquela época não existia? Alquimistas? Os Os alquimistas? alquimistas. Por isso, coitados, que muitos foram considerados bruxos e bruxas. Sim, foram Que muitos. saía do normal, não tinha como explicar. Então, eles achavam que eles eram bruxos e bruxas. Quantos cientistas, Zélia, quantos Pois cientistas é. foram mortos, foram perseguidos, que descobriam coisas da natureza, né, e que a religião entendia de outro jeito e perseguiu e até matavam, né? É, pois é. A prova que um fato não é uma exceção às leis naturais se faz quando ele é explicado por essas mesmas leis, e que, podendo ser reproduzido por intermédio de um indivíduo qualquer, deixa de ser privilégio dos santos. Não é o sobrenatural que é necessário às religiões, porém, o princípio espiritual, que confundem erradamente com o maravilhoso, e sem o qual não há religião É possível. isso aí, a base tem que ser outra coisa, não o sobrenatural, né? A base da religião ela tem que ser o princípio espiritual, né? A alma, a sobrevivência da alma, né? Tudo que se refere ao espírito, né? Isso que tem que ser a base da religião, não uma coisa tão frágil, né? Como o sobrenatural, né? É isso que Terezinha, Kardec e se perguntarem o que é o princípio espiritual? é o espírito, Zé. É o espírito, Isso. é o espírito, né? E outra, olha o que ele fala aqui. A prova que um fato não é uma exceção às leis naturais se faz quando ele é explicado pelas mesmas leis e que pode ser reproduzido por qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode reproduzir aquilo. Então, que sobrenatural é esse que qualquer pessoa pode reproduzir, né? Uhum, O raciocínio de Kardec é perfeito, né? uhum. Nós lemos, né, o Já 156? lemos. O Kardec tem uma coisa que, se você me permitir, ele estava falando lá nos livros dos. Eu achei muito bonitinho, claro, né? O que ele fala sobre a razão. Deixa eu ir lá, tá, Terezinha? Peraí. Olha que interessante, Quer que eu no saia e Evangelho tiro, segundo. quer que eu tire o Oi? texto? Tiro o Tá texto? aparecendo o teu? O meu tá. Então, tira, Ó, por favor. já tirei. Pronto. Ele está falando sobre a parte racional, tá, Terezinha?
por isso que eu achei interessante que está se falando sobre religião e se traz tudo isso como se fosse as religiões donas e tudo. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, a fé que Sim. transporta montanhas, instruções dos espíritos, fé, mãe da esperança e da caridade. Item 11º, aqui. Tende, pois, a fé como tudo o que ela contém de belo e de bom na sua pureza, na sua racionalidade. Não aceites a fé sem comprovação. Filha cega da cegueira, amai a Deus, mas sabei por que o amais. Crede em suas promessas, mas sabeis por que acreditais nelas. Segui nossos conselhos, mas consciente do objetivo que vos indicamos e dos meios que vos trazemos para alcançá-lo. Crede e esperai, sem jamais fraquejar. Os milagres são frutos da fé. O que eu achei interessante é que ele está nos chamando constantemente, está mostrando para a razão. A razão. Tá, nós estamos dizendo que isso, ele mesmo estão dizendo, tá, então tá, eu vou dizer, eu como espírito Zélia digo que é um milagre. Observe qual o objetivo de tudo isso? Então, sempre usar a razão. Como nós estamos falando sobre essa parte dos milagres, que como eu disse, se houvesse, se naquela época, pelo menos, as pessoas mais sensatas viam que não tinha lógica, né? E eram interpretadas, as pessoas que tinham essa lógica sabiam que aquilo ali que estavam falando, que vamos dizer, os que tinham poder estava indo no caminho que era completamente oposto. E se sabia, mas não se podia ir contra o sistema. Mas a própria razão mostra que não tem nada a ver. Uhum. Então, essa coisa da razão, inclusive, ele fala, é uma fé. Cuidado com a cegueira. Não fique fechado nisso. A própria fé também tem a sua racionalidade. Isso que eu acho bonito, Terezinha. É chamar para a razão. Quando a fé não tem essa racionalidade, aí a pessoa fica presa em certos conceitos limitantes, né? É como a questão da virgindade de Maria, né? Isso. Pediram para eu fazer uma palestra sobre assunto, não tem jeito, né? Nossa, o pessoal ficou horrorizado quando eu falei que Jesus nasceu igual a todo mundo, né? Que Maria teve relação com José e Jesus nasceu, né? Nossa, né? Espíritas, mas não são espíritas que estudam, né? São espíritas assim. Nossa, ficaram Então, horrorizados. Não, mas tem que você pensar, vê, gente. aí que se nós estamos falando sobre religião, entre aspas, porque o espiritismo não é religião. Nós sabemos disso. Religião no sentido moral, porque está baseado nos ensinamentos de Jesus. Mas observe Religião, que religião no sentido filosófico, como Kardec fala, né? exatamente essa moral, porque vem a moral cristã. Então, você vê que pessoas, como nós estamos nos referindo justamente a essas coisas, de ficarmos cegas, ficarmos bitoladas ao que se diz dentro das próprias religiões. E nós, supostamente que estudamos, ficamos horrorizados com a própria natureza das coisas. Ou seja, o que é natural. É mole. E não se utilizou, no caso, nem a razão aí, né, Terezinha? A lógica. Porque se você vai e fala sobre... Ô, Terezinha, se nós somos espíritas e somos baseados nos ensinamentos de Jesus, Jesus iria contra as próprias leis divinas? Por quê? Por qual razão ele não poderia ter nascido como nós? Qual o sentido? Se ele nasceu no planeta Terra, dentro da natureza do planeta Terra, nas condições do planeta Terra, ele tem que nascer igual a todo mundo, E estava não é? previsto a sua vinda. E ele fala: eu vim cumprir as leis. Vim cumprir a lei. Então, estava assim, quer dizer que ele ia sair do nada. São essas coisas que
E às vezes estamos querendo chamar a atenção de todos sobre a razão, utilizar a lógica para que possamos ter uma resposta mais específica nas nossas próprias dúvidas do nosso dia a dia, né, Terezinha? Isso é para sempre, é no nosso dia a É dia. uma questão que as pessoas, de uma maneira geral, têm medo de pensar, sabe? Já tem aquelas ideias que já estão sedimentadas na sua mente. É aquilo que ela sempre acreditou, que ela aprendeu desde criança. Ela tem medo de mudar isso. Se eu começar a pensar em mudar, parece que vai mexer muito com a cabeça dela, né? Mas não pode ter medo. A gente tem que mudar mesmo, né? Nossos Eu não sei se pensamentos é medo, Terezinha, ou se no caso, é mais fácil, porque dá trabalho, também. Comodismo. né? Comodismo também entra esse. Né? Posso Pois é. continuar? Por favor. É bom estarmos conversando sobre isso, porque é algo que do nosso dia a dia, né, Terezinha? Que até hoje, nós que não sabemos certas coisas, nossa, que milagre! Ficou ainda, está tão marcado, né? É. Enfim. Olha, você lê ou eu leio esse outro Você queria falar parágrafo? alguma coisa? Eu leio, continuo? Pode continuar. Você vai. O Espiritismo considera a religião cristã de um ponto de vista mais elevado. Dá-lhe uma base mais sólida que os milagres. As imutáveis leis de Deus que regem todo o princípio espiritual como material. Essa base desafia o tempo e a ciência, porque ambos virão sancioná-la. Aqui eu peguei aqui no Continua ou livro. você quer? Deixa eu só ler esse trechinho aqui do Livro Tá, dos tudo Espíritos. bem. Eu já estou com ele aberto aqui. Deixa eu até anotar aqui. Está dando para ver? Tá, Terezinha. Característica, ele fala ali da lei, das leis de Deus, né? Uhum. Então, na questão 614, né, Kardec pergunta: o que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única necessária à felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve ou não deve fazer. E ele, né, o homem, só é infeliz quando dela se afasta. Aqui eu gosto, mais por causa dessa questão aqui, questão 617. O que as leis divinas abrangem? Referem-se a algo mais além da conduta moral? Resposta: todas as leis da natureza são leis divinas, porque Deus é o autor de todas as coisas. O sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda as da alma e as segue. É dado ao homem aprofundar tanto umas quanto outras? Sim, mas uma só existência não é suficiente. Agora, essa explicação aqui que é interessante. Com efeito, se considerarmos apenas a distância que separa o homem civilizado do selvagem, devemos reconhecer que os poucos anos de vida humana são insuficientes à criação de um ser perfeito. Essa inadequação se torna mais aparente quando considerarmos que, para alguns indivíduos, a vida é bem curta. Então, uma só encarnação não dá para nós entendermos todas as leis divinas e nos ajustarmos a todas as leis divinas, né? Aí, ele explica assim: entre as leis divinas, algumas regulam o movimento e as relações da matéria bruta. São as leis físicas. Seu estudo pertence ao domínio da ciência. As leis físicas se referem à matéria, né? Também são criadas por Deus, as leis físicas também são criadas por Deus, né? E o seu estudo pertence ao domínio da ciência. As outras leis dizem respeito particularmente ao próprio homem e às suas relações com Deus e com seus semelhantes. Compreendem as regras da vida do corpo e também as da vida da alma, são as leis morais. Então, as leis divinas abrangem
tanto as leis físicas, materiais, como as leis morais, as leis espirituais. Então, existem leis que regem a vida material e leis que regem a vida espiritual. E todas foram criadas por Deus, né? É importante a gente saber isso, né? As leis divinas são as mesmas em todos os mundos? A razão nos diz que devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e proporcionais ao grau de evolução dos seres que o habitam. Então, as leis são as mesmas. Em todo o universo, elas são as mesmas, mas elas são apropriadas a cada mundo. Elas são aplicadas de acordo com a natureza de cada mundo. Isso também é uma coisa aqui muito importante. Eu não sei, eu acho que só o Espiritismo que explica isso. Eu não vi ainda essa explicação em outras doutrinas. Eu acho que é só o Espiritismo. É que, por exemplo, quando nós estávamos falando que a lei devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e proporcionais ao grau de evolução dos seres que os habitam. Vamos trazer assim um exemplo. Por exemplo, nós aqui, o que fazemos com os animais? Né? Estamos aí, necessitamos é relativo. Consumimos carnes. Em outros planetas, não vai haver essa necessidade, porque, inclusive, o corpo não é como tão pesado, não é da mesma constituição que o nosso. Então, e a conscientização, principalmente, evolução dos seres que os habitam, há um respeito maior. Muito melhor. Nem comparação não tem com aqui a Terra, né? E também, né, Zélia, a aplicação da lei, né, de acordo com a natureza do mundo, é como, por exemplo, a vida do encarnado em mundos mais evoluídos é muito diferente da nossa, né? As necessidades físicas são diferentes, são muito mais sutis, muito mais delicadas. Até a forma do desencarne, como o Espírito fala, né? Acho que no Livro dos Espíritos, a morte, ela não é horrorosa como é aqui, a decomposição do corpo, o apodrecimento do corpo, não tem isso em mundos mais elevados. A morte é diferente, a morte, o nascimento é diferente. Então, as leis são aplicadas de forma diferente, de acordo com a natureza dos mundos, de acordo com a natureza dos corpos. São as mesmas leis, mas aplicadas de forma diferente. Porque uma maturidade espiritual, por exemplo, quando nós vemos na revista espírita, que eu não me recordo, vou ter que procurar, que fala sobre a vida em Júpiter, né? De Mozart, aquelas habitações e tudo isso, está lá explicando. Ocorre como é feito. E esse respeito, porque há uma conscientização. Claro, se os espíritos são, como está na revista espírita, eu vou até buscar isso, que eu não me recordo, sabe? Júpiter, que fala, como ele fala, em relação, eu me reencarnei, no caso, bom, enfim, ele fala, deixa bem claro a conscientização que há em relação a tudo que é diferente. Gente, é tudo. Nós somos criancinhas, estamos saindo dessa fase enquanto eles já passaram por isso. Né? Então, assim, tá aí a Meg atrás da Terezinha, criada com muito carinho, com muito amor, mas existe coisas, às vezes, né, que se não foi uma criança ou quem quer que seja, como irá olhar para um animal, como se fala, e, por exemplo, os cavalinhos, tadinhos, os burrinhos, como eles são explorados, porque não é animal, mas está com lá a alminha dele lá. Os animais no mundo, em mundos mais evoluídos, os animais também são mais evoluídos nesses mundos. Exatamente. Ele tem dizendo justamente aí mesmo. E Uhum. os animais, eles fazem, no caso, nessa parte, eles fazem um trabalho físico, porque Eles nesses mundos não há são mais auxiliares do necessidade homem. de nós fazermos o trabalho físico, e sim a parte do intelecto, da própria inteligência. E há um respeito muito impressionante em relação aos animais, porque eles também têm uma outra forma.
Eles Então são é isso. eles são auxiliares dos homens nesses mundos, mas eles não são explorados. Não são Eles são explorados. respeitados, são respeitados. Aqui é um desrespeito muito grande pelos animais, Pois é, muito. né, Terezinha? Muito grande. É impressionante até onde nós chegamos. Vamos lá, então? Vamos lá. Agora é aqui, né? Deus, né? Né? Deus não é menos digno de nossa admiração, do nosso reconhecimento, de nosso respeito, por não ter derrogado suas leis grandiosas, sobretudo por sua imutabilidade. Não há necessidade do sobrenatural para render a Deus o culto que lhe seja devido. O que falta à natureza? O que falta à natureza bastante imponente por si própria para provar o poder supremo? A religião encontrará igualmente menos incrédulos quando for em todos os pontos sancionada pela razão. Aí, de novo a razão, viu? Foi por isso que eu trouxe sobre a razão, porque aí o cristianismo nada tem a perder com essa sanção. Ao contrário, ele só pode ganhar com isso. Se alguma coisa o tem prejudicado, na opinião de certas pessoas, é precisamente no abuso do maravilhoso e do sobrenatural. Se tomarmos um Já termo é outro milagre. item. Esse já é Ah, outro tá. Você item. quer parar? Dá uma paradinha aqui, não tem nada para falar aqui? Porque, olha, Não, assim, porque as pessoas há um acham, milagre, né? Ah, as não, não, pessoas, peraí. não, Religião, né, Sandra? o milagre já é no item 19. É. As pessoas acham que quando a gente tira essa coisa de milagre, está diminuindo Deus. E não é isso, pelo contrário, engrandece Deus, porque tudo que foi criado através de leis perfeitas que ele criou, leis que ele criou. Então, engrandece Deus. Por exemplo, criar um mundo em 6 dias, como num passe de mágica, ou a criação do mundo durante bilhões e bilhões de anos, através de leis perfeitas. O que engrandece mais a Deus? Né? Ele ser um mágico ali que criou o mundo em 6 dias, ou todo esse trabalho, essa coisa magnífica da criação em bilhões de anos, né? Até chegarmos nos dias de hoje, através de leis que também ele criou. Então, engrandece muito mais a Deus, né? Como ele fala, não há necessidade do sobrenatural para render a Deus o culto que lhe seja devido. O que falta à natureza bastante imponente por si própria para provar o poder supremo? É só a gente observar a natureza. Ao nosso redor, nem precisa ir longe. Ao nosso redor, se a gente olhar os detalhes da natureza, como você falou da flor, né? O trabalho de uma abelha, o trabalho de uma abelhinha, coisa Caracolzinho lá que tem o caracol que está ali mostrando toda aquela parte do movimento da própria natureza, então, da. nas coisas pequenas você vê uma grandiosidade, né? Imagina, então, colosso, a imensidão que é o universo, né? Então, é muito pequeno querer achar a grandeza de Deus através de milagre. É muito pequeno isso. Fala, Senhor Deus. É, eu queria dizer, só olhar para nós mesmos. Olha que criação perfeita. O corpo humano, gente, o corpo humano é O humano fantástico, é uma máquina incrível, fantástico, fantástico. fantástica máquina. Não precisa dizer mais, né, Terezinha? É, nossa, nós A mesmos. natureza, a natureza é incrível, a gente observa. Seu Deus, não Nossa, precisa nem ver o corpo inteiro. O estudo de um olho é tão complexo, um olho humano ou de animal também, é tão complexo, só o olho. É fantástico. perfume E das cada flores, nervinho. perfume das flores, que lindo, coisa Perfume, mais. sim, perfume Você das vê, né, flores. seu Dias, que o senhor deu um exemplo muito bom, porque cada nervo está interligado ao outro, aos seus capilares, que vai assim. E quando ocorre alguma coisa,
nossa, move com tudo e perdemos os movimentos. Veja, porque está tudo interligado de uma forma impressionante. É muito interessante isso, observarmos essas coisas. Foi um bom Mostrar só a exemplo. cabecinha. Imagine a concepção, a mulher grávida, que coisa maravilhosa, gente. Que maravilha. Então, podemos seguir, Terezinha? É? Pode, Sus. Quer falar mais alguma Seu coisa, senhor? Dilson, né? É, Não, você deu um exemplo maravilhoso também. A mulher concebendo uma criança, que coisa é, maravilhosa. que também chama, né, o milagre do nascimento, né? Porque é tão bonito, né, que as pessoas, o milagre do nascimento. O encontro do óvulo, o esperma no óvulo, olha que coisa incrível. Isso aí. E que é o perfeito, é o mais adequado. E descobriram, porque antes falava que o que conseguia penetrar no óvulo era o mais ágil, né? Não é. Quem abre, eu estava vendo uma reportagem esses dias, o que abre para que o espermatozoide penetre no óvulo é a membrana do óvulo. Essa membrana é que abre e aceita aquele espermatozoide adequado para aquele óvulo. Olha que interessante. Mas até isso, Terezinha, tem que existir alguma coisa para que ela abra e que Tem aceite coisas atrás aquele. disso, tem coisas atrás disso, não é só matéria, E não. nós, e Não nós é só sabemos por quê? Porque aquela membrana abre para aquele determinado para aquele determinado espermatozoide. É. espermatozoide. Isso é impressionante, é É lindo. muito bonito. Então, aí entra tanto a lei material como a espiritual, porque tem espíritos ali também, né? Trabalhando. Imagina, é o laboratório espiritual mesmo agindo, né? São os cientistas. Bom, enfim, é muito bonito tudo isso, é muito lindo, irracional. Irracional. Porque se nós, que você está falando, esse exemplo, nossa, peraí, como é que a membrana vai abrir sozinha se não tiver alguma coisa que está manipulando ou fazendo com que aceite esse espermatozoide? Tem que ter uma lógica, né? Tem que usar a razão. Porque esse espermatozoide, esse óvulo, tem que ter certas características físicas que aquele espírito que está ligado ali necessita para a sua Pois é, evolução. Então, tem que ter todo um que lindo. trabalho por trás espiritual, né? Pode ler, Zélia. Não, Agora, o seu senhor Dilson, o Dilson, 19. Aqui, olha. Se tomarmos o termo, seu Dilson, Eu ler? não pode. é aqui, olha. É, É, se tomarmos o termo milagre na sua acepção etimológica, no sentido de coisa admirável, teremos milagres acontecendo incessantemente sob os nossos olhos. Nós os aspiramos no ar e os pisamos sob nossos pés, porque tudo é milagre na natureza. Querem dar ao povo, aos ignorantes, aos Deixa eu só pobres de ler só espírito. uma coisinha, seu Dilson, um minutinho. Aí eu peguei aqui, tem vários conceitos, né? De milagre, eu peguei aqui alguns, né? Na religião, olha, qualquer indicação da participação divina na vida humana, considerado milagre. Ato ou acontecimento fora do comum, inexplicável pelas leis naturais, né? Considerado milagre, coisa que ainda não é explicável pelas leis naturais, considerado milagre. Acontecimento formidável, estupendo, né? Uma coisa bonita, maravilhosa, né? Evento que provoca surpresa, admiração. Então, isso, nesses dois sentidos aqui últimos, tem milagre em toda a natureza, não é? Não é isso, Zé? seu Dilson, o senhor pode continuar? Ele saiu. Um momentinho que eu vou entrar no tablet, que eu estou no celular, é muito ruim para ler. Aí você
continua lendo, eu já estou aqui no Onde ele quarto parou, para ler. Terezinha, aqui, né? Querem dar ao povo, é isso? Uhum. Querem dar ao povo, querem dar ao povo, aos ignorantes, aos pobres de espírito, uma ideia do poder de Deus? É necessário mostrar-lhe, na sabedoria infinita, que preside a tudo, na admirável organização de tudo que vive, na frutificação das plantas, na adaptação de todas as partes de cada ser, suas necessidades, conforme o meio onde é chamado a viver. Seu Dilson? Ah, tá. É necessário mostrar-lhe a ação de Deus no broto de planta, na flor que se desabrocha, no sol que tudo vivifica, mostrar sua bondade na solicitude que dispensa a todas as criaturas, por ínfimas que sejam, sua providência na razão de ser de cada coisa, nenhuma das quais é inútil, e no bem que sempre decorre de um mal aparente e momentâneo. Pronto. Continua, Terezinha, quer... Você pode ler tudo, porque é tudo na mesma linha de raciocínio, né? Pode continuar. Faça-os compreender principalmente que o mal real é a obra do homem, e não de Deus. Não procure amedrontá-los pelo quadro das penas eternas, nas quais acabam não acreditando mais, que lhes faz duvidar da bondade de Deus. Sou eu, tá? Mas encoraje-os pela certeza de poderem redimir-se um dia e reparar o mal que tenham feito. Mostrar-lhes as descobertas da ciência como revelação das leis divinas e não como obra de Satã. Ensina-lhes, enfim, a ler no livro da sabedoria, da natureza, sempre aberto ante eles. Nesse livro inesgotável, onde a sabedoria e a bondade do Criador estão inscritas em cada página. Assim, eles compreenderão que um Satã tão grande ocupa-se de tudo, ocupando-se de tudo, velando por tudo, prevendo tudo, deva ser soberanamente poderoso. O trabalhador verá, ao sulcar seus campos, e o infortunado louvará em suas aflições, porque dirá a si mesmo: se sou infeliz, é por minha culpa. Então, os homens serão verdadeiramente religiosos, racionalmente religiosos, sobretudo, muito mais do que se forem forçados a crer em pedras que suam o sangue ou estátuas que piscam olhos e derramam lágrimas. Agora eu já posso Ô, ler, que eu estou no Terezinha, nós tablet. gostaríamos de chamar a atenção mais uma vez sobre o capítulo 2, Deus, que está explicando algumas coisas, e também nós vimos também passamos isso no estudo do Céu e Inferno, do livro Céu e Inferno, as penas, o inferno, que ele vem explicando sobre os milagres também. Então, convidamos a todos e a todas para darem uma revisãozinha na primeira parte, doutrina, que tem explicando, já conversamos muito sobre isso. Inclusive, falamos trouxemos exemplos de milagres também, né, Terezinha? Também aqui na Gênesis mesmo, no capítulo 2 que fala sobre Deus, todo o capítulo é sobre Deus, né? E também Exatamente. tem muitas explicações bem, bem importantes lá, que Nós sempre damos assim, sempre trazemos a biografia, porque como muitas irmãs já estudamos, conversamos muito, e é muito importante, porque está falando sobre Deus, está tudo no segundo capítulo da Gênesis, Deus. Né? E falando sobre os milagres no céu e inferno, lá onde está escrito o inferno também. E as penas eternas, que ele falou várias coisas aí, não é isso, Terezinha? Fala assim sobre as penas eternas, outra coisa que ele fala também. Isso foi já
como Já estudado no céu e inferno. é só ver os Bem-vinda, vídeos. Vânia. Sobre o QT. É só ver, assistir os vídeos anteriores, né, Zélia? Tá tudo aí. Exatamente. O E estudo, já tá. fica bastante tão prático, né, Terezinha? Hoje em dia é só colocar, ficar escutando, fazendo alguma coisa e pronto. Bem, enfim. Sim, bem-vinda, Vânia. Oi, Terezinha, você Vânia. quer colocar alguma coisa em relação a isso? Não, todo esse parágrafo é aquilo que a gente conversou, né? Como ele fala, começa aqui, né? Quer dar ao povo, aos ignorantes, aos pobres de espírito, uma ideia do poder de Deus? Pronto, é só mostrar tudo isso aí, a sabedoria na criação, né? Tudo isso que ele fala é a sabedoria na criação de Deus, né? Ele dá vários exemplos, né? O broto da planta, a flor que desabrocha, o sol que tudo vivifica, né? É só a gente imaginar assim, né? É como um estudo que eu fiz numa outra ocasião. É, tem a distância, por exemplo, só um exemplo, a distância entre a Terra e o Sol. Tem os seus movimentos, tudo, mas não sai desse nível de distância, né? Um pouco que se afaste o Sol, a Terra congela. Um pouco mais que se aproxima fora do limite, a Terra fica torrada. Então está no lugar certinho e se movimentando, e girando, mas tudo né, na distância correta. E isso em tudo, em tudo. Fala, seu Gilson. Eu lembrei agora que Jesus mesmo falou: na casa do meu pai tem muitos morados. Observa a É, criação de vários planetas, não sei quantos, bilhões, trilhões, né? trilhões, Não, trilhões. acho que, por isso que eu fico observando que a nossa ignorância ainda é muito grande em relação ao conhecimento das coisas, né? Por isso que o Sócrates foi um sábio, só sei que nada sei, não é? Porque ele sabia que quanto mais ele aprendia, mais ele sabia que não sabia nada. Assim É, somos nós. É é muita verdade, coisa, gente, é muita coisa, né? é verdade. Pensou um dia que nós vamos compreender a natureza íntima de Deus, só quando formos espírito puro. Imagina quantos milhões de anos, ou sei lá É, quantos. A gente não faz ideia quanto tempo levará para a gente ter esse privilégio, né? Para mim é um privilégio chegar a esse ponto. Quer dizer, é luta, é trabalho, é crescimento, é não é renovação, privilégio, é conquista, né, seu Gilson? é Né? conquista, é É evolução moral, espiritual, Não a tem busca. privilégio E nós estamos fazendo isso aqui agora através do estudo. é, na lei de Deus não Trabalho tem. árduo de milênios e milênios e milênios. É um trabalho de nós para conosco mesmo. Tem uma música com o Grande És Tu, nossa, fala sobre a natureza, que eu acho lindo, essa Uhum. música. Pronto. Então, Vânia, você gostaria de acrescentar alguma coisa? Porque finalizamos o capítulo. É É, capítulo. agora que eu achei o item. Uhum. Aí eu falei, ai, tá no final. Agora que eu consegui achar esse querem dar ao povo, aos ignorantes, aos pobres de espírito, né? Agora que eu achei o parágrafo, eu falei, nossa, tá terminando. Já Mas terminou. que lindo, né? E vamos adentrar na próxima semana aos fluidos, que é muito importante. Aliás, como Eu tudo, né? anotei Mas que esse aqui, o milagre não tem nada de fantástico, de maravilhoso. Tudo é um processo natural, uma lei da natureza, que é o magnetismo. Uma observação que eu tinha feito anteriormente, né? Mas eu vim, desculpa o mau jeito, eu vim acompanhando desde o aeroporto até aqui. Aí deu subir correndo, falei, vai dar tempo de eu pegar o finalzinho. tem importante, não tem importância, não. O que importa é que você está conosco. Isso é o que é importante, ver Aí, teu pensamento. rostinho. A, Sempre, Chegou, eu sei, nós a você chegou, sabemos. ô, Vânia, você É, chegou agora na nossa terrinha? Então, eu passei em frente onde você mora, que eu passei lá Ah, no é? Carrefour, Ah, é lá no aqui do Carrefour lado, eu da. moro do lado, é. Então, eu senti, parei no farol, falei, Terezinha, eu tô aqui debaixo de você. Mas é ruim, né, que atrapalha. Aí eu falei, vim embora correndo, que eu queria pegar o finalzinho, pelo menos, consegui chegar. Bom, Pronto. Então, vamos fazer o seguinte, gente, vamos parar a gravação e podemos conversar. O que vocês sim, acham? tá bom. Tá? Então, é, próximo capítulo,
Os fluidos, 14º. Terezinha, muito obrigada. Obrigada, Vaninha, está sempre conosco em pensamento, sabendo seu Dilson, Marinete. Obrigada, obrigada, gente. Beijo no coração. Até lá. Alguma coisa a mais? Ah, então lá. Beijo.